Olá, pessoal. Vamos seguir aqui então, vendo as estruturas de mercado. O nosso segundo tipo de mercado aqui é o monopólio. O monopólio seria um mercado tipo o da Petrobras, ou um mercado tipo o dos Correios, ou um mercado tipo da CAESB, da SEB. O que essas empresas têm em comum? Mono significa um. Monopólio é um mercado onde existe apenas um vendedor. É isso que essas empresas que eu coloquei aqui antes, elas têm em comum. Elas são empresas únicas no mercado em que elas atuam. Apesar de ter infinitos, no conceito que a gente já viu na aula passada, infinitos consumidores. Então, existem muitos consumidores daquele produto, mas só existe um vendedor daquele produto. E o que isso significa para a gente? Significa se você quiser comprar o produto que esse produtor vende, você tem que comprar dele, porque não tem opções. E aí, quando eu falo não tem opções, não é que não tem uma coisa igual no mercado, que nem na concorrência perfeita, onde o produto é exatamente igual em qualquer lugar. Não tem opções, porque esse produto não tem igual e não tem nenhum parecido. Você não pode pensar o seguinte, esse negócio não serve para qualquer, mas esse outro me atenderia igualmente, mesmo que não seja um produto igual. Então, a gente fala que tem um único vendedor, que esse produto não tem substitutos próximos. Se você quiser resolver o seu problema de consumo daquele produto, você tem que comprar aquele produto. E por que isso acontece? Normalmente, o mercado se estabelece de forma a ter só um produtor de determinado produto, ou só um vendedor de determinado produto, quando existe o que a gente chama de barreiras de entrada no mercado. Então, onde vem essas barreiras de entrada? Por que outras empresas não vendem esse negócio? Vem de duas coisas possíveis. Vem da atuação jurídica, que ele pode proibir a entrada ou a saída de empresas no mercado, ou vem da situação natural da produção. Então, às vezes, é um produto tipo ou alguma coisa que depende de uma certa localidade para existir, de um certo subsolo, ou o contexto de uma determinada região é que permite. Isso é o que a gente chama de recurso-chave exclusivo. Então, depende, a situação do próprio recurso é uma situação onde só existe ali. E porque só existe ali, a única empresa que controla aquela região é a empresa que vai controlar aquela produção. Então, decisão do governo ou regulação seria o caso da Petrobras. Aí vocês vão pensar que é também o caso da CAESB, mais ou menos. Existe uma grande diferença entre o caso da Petrobras e a Petrobras é uma empresa que explora um recurso que não é um recurso exclusivo, ele existe em abundância. As pessoas falam que o petróleo está acabando e tal, mas se vocês forem olhar os dados de produção da área, vocês vão ver que a produção é crescente. Ela não é uma produção decrescente, pelo contrário, a gente tem, ao longo da história, uma oferta cada vez maior dos insumos que a Petrobras produz. Então, por que só existe a Petrobras atuando no Brasil? No resto do mundo é assim? Só existe uma empresa de petróleo, várias empresas exploradoras. Inclusive, tem países onde existem várias empresas atuando no mesmo país, inclusive, às vezes, na mesma região. Uma região pequena tem várias empresas atuando naquela região pequena. Por que no Brasil não existe competição nessa área? Não existe competição nessa área porque é uma decisão do Estado. Então, o Estado brasileiro ele decide que só existiria uma empresa exploradora de petróleo, que seria uma empresa grande, que no caso a Petrobras, 51% das ações dela são. E aí foi decidido por uma questão assim, política mesmo, uma questão, se os autores defensores desse problema, seria uma questão de segurança nacional. Se a gente for estudar a economia brasileira, não sei se vocês já estudaram, né? Ou se vão estudar e tudo mais. Mas realmente houve as crises do petróleo e isso gerou uma certa instabilidade mundial e tudo mais. Então existe um fundamento político para que a Petrobras seja a única empresa atuando no mercado. Não quer dizer que é a melhor opção. E não quer dizer que esse problema de quando isso foi estabelecido ainda persista, né? Porque hoje as alternativas de produção e consumo de energia são bem diferentes da época. Mas o que importa é que essa empresa ela é a única por decisão e o outro fator que leva as empresas a serem únicas no mercado são os altos custos de produção. E esse sim é o caso da CAESB, por exemplo, ou da SEB, por exemplo. Elas não são empresas únicas porque o governo determinou por questões de segurança nacional, esse tipo de coisa, que seriam empresas únicas. Elas são empresas únicas porque a própria estrutura de produção dos produtos que elas produzem é uma estrutura que só viabiliza a produção através de uma única empresa. Se tivesse mais de uma empresa, provavelmente o que a gente veria é a inviabilidade do negócio de um, até que todo negócio se concentrasse numa única. Quando eu falar de monopólio natural, eu explico. Nesse caso aqui, como só existe um vendedor do produto, esse único vendedor do produto é chamado de formador de preços. O que isso significa? Não existe relação de oferta e demanda formando o preço. Quem define o preço do produto é a empresa que produz. Ela não tem como olhar no mercado para tirar uma média para saber se o preço X ou Y.
ela tem que ela mesma decidir qual vai ser o preço do produto que ela vai cobrar. Como que ela... Eu falei para vocês na aula de introdução que toda empresa que maximiza lucro, ela faz um cálculo em termos de receita, de que ela chega necessariamente à conclusão de que o seu ponto de lucro máximo acontece quando receita marginal é igual ao custo marginal. No caso do monopolista, não é diferente. O que é diferente nele aqui? A diferença dele aqui é que ele tem a vantagem de ultrapassar esse ponto. Então, ele sabe que naquele ponto o seu lucro é máximo por causa da sua função de custo e ele tenta cobrar mais do que isso para tirar um lucro extraordinário. Todo monopólio tem lucro extraordinário? Sim, todo monopólio tem lucro extraordinário. Pode ser que o monopólio não tenha exploração quando essa empresa é tocada pelo governo, né? E aí o objetivo de empresas públicas ou de sociedade, economia mista, ou de públicas, não é maximizar lucro, porque elas não são as firmas capitalistas das quais a gente... Então, nesse caso, foi o vendedor de preços. Qual é o preço que ele vai escolher? O maior preço possível. O que significa possível? Significa que ele tem que escolher um preço que as pessoas estejam dispostas a pagar. Não adianta ele pedir um preço que as pessoas não têm como pagar. Porque por mais que você necessite do consumo de determinados produtos, você tem que conseguir pagar o consumo de determinados produtos, senão você vai ficar sem pronto, mesmo que seja uma coisa extremamente... Então, se o monopolista ele quiser maximizar o lucro e maximizar a exploração que ele pode tirar através do seu poder de mercado, ele tem que cobrar um preço que as pessoas consigam pagar, né, consumir o produto dele e pagar. E aí, qual seria o cenário ideal para o monopolista? Seria cobrar de cada pessoa o maior preço que aquela pessoa pudesse pagar por determinado. E aí, digamos que uma empresa tem um prédio para vender, ela seja a única empresa que produz apartamentos, e aí ela vai receber as famílias que vão analisar ali se vão fazer a compra do apartamento ou não. Precisam comprar um apartamento, então a família precisa de um lugar para morar, essa empresa é a única que vende apartamento. Se essa empresa conhecesse o orçamento da família, ela poderia cobrar pelo mesmo apartamento um valor diferente para cada. E aí, por exemplo, uma família muito rica, ela cobra, sei lá, 1 milhão. Uma família que é meio rica, ela cobra 500 mil. Uma família que é menos rica, ela cobra menos do que isso. E aí, para cada família, ela cobra o maior preço que aquela família pode pagar por aquele produto que ela necessita consumir. Isso é possível? Um vendedor ele pode olhar para o consumidor, analisar a situação e cobrar o máximo que ele puder daquele consumidor? Não. Na vida real, isso é inadmissível pelas leis brasileiras. No nosso caso, a gente fala que discriminação de preços é proibida. Então, o vendedor ele não pode olhar para sua cara e cobrar um preço diferente para você só porque ele está afim. Ele tem que, ou porque ele calculou que aquilo é melhor para ele. Ele tem que cobrar o mesmo preço para todos os consumidores que estão acessando aquele produto. Então, legalmente é proibida a discriminação de preços, pelo menos no nosso. E aí, como que o monopolista faz? Existem cálculos econômicos que mostram para ele, diante da curva de demanda que ele tem, porque a curva de demanda existe, né? São infinitas pessoas necessitando daquele consumo daquele produto. Dependendo do preço, elas mudam a quantidade que elas consomem de determinado produto. Na maioria dos casos é assim. E aí, olhando como que as pessoas estão dispostas a consumirem aquele produto, o monopolista consegue saber, através da sua curva de custo e da sua curva de receita, que preço seria o preço que maximiza realmente o lucro que ele consegue tirar. Por isso que ele vai cobrar com certeza um preço acima do custo. Com certeza o consumidor será explorado. Aí existe um caso especial aqui de monopólio, que é o monopólio natural. É o monopólio no qual a própria constituição básica da produção do produto faz com que os custos de produção sejam muito altos. De forma que essa empresa ela só ganha viabilidade quando ela tem alta escala de produção. O que isso significa? Ela tem que atender muitas pessoas para ela se... Vejam, por exemplo, a produção de energia elétrica. Produção de distribuição, né, que é o maior problema. Tem a hidrelétrica envolvida, tem todo o cabeamento, máquinas, equipamentos, etc, 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 que traz a energia lá da hidrelétrica até a sua... Imagine o custo. Esse negócio ele só se viabiliza quando ele leva a energia para a sua casa e para a casa de milhares de outras pessoas que moram perto de você. Porque aí todas vocês juntas vão conseguir pagar o custo de implantação e manutenção. Fora isso, imagine que tivesse uma concorrência de fornecedores de energia elétrica. Então, tem uma hidrelétrica num lugar, e aí tem hidrelétrica em outro lugar, e as duas empresas, cada uma com a sua hidrelétrica, vão montar todo o cabeamento e fazer todo o sacrifício, todos os investimentos necessários para trazer energia na ponta, para você poder escolher. Qual a energia? Imagine se você escolhe a empresa A e não escolhe. Como que a empresa B vai se virar se você não retornar o investimento que ela fez? Ela não consegue, ela morre. Fora isso, esse tipo de monopólio, a gente está falando de recursos que são recursos super necessários para que a vida social funcione, para que a vida econômica funcione, né? Então, hoje em dia, a gente não tem uma vida econômica saudável, sem luz e sem saneamento básico, fora para a competitividade mundial do país, etc, etc, etc. A gente poderia discutir isso muito tempo ainda.
Mas o que acontece é, não existe discussão de que esses são recursos necessários, né? São consumos necessários, as pessoas precisam consumir água e saneamento. E aí o investimento para isso é muito alto. Investimento inicial, fora o investimento de manutenção. O investimento inicial de uma hidrelétrica, pensem só o seguinte, uma hidrelétrica ela demora mais ou menos 70 anos para começar a dar retorno do investimento. Isso faz com que o negócio seja inviável do ponto de vista privado. Então nenhum capitalista vai pegar o seu dinheiro, um cara muito ele não vai pegar o dinheiro dele e colocar no investimento que retorne em 70 anos. Em 70 anos ele vai estar morto, provavelmente. Ele não vai gastar o benefício desse retorno desse investimento. O que acontece é que são recursos necessários, a gente precisa ter saneamento, a gente precisa ter energia elétrica. O investimento ele se coloca de maneira muito elevada, ele só ganha. Não existe a possibilidade de contar com a concorrência para o seu negócio fazer sucesso. Ele vai fazer sucesso só se tiver e o retorno demora tanto tempo que, do ponto de vista privado, esse negócio é inviável. Isso acarreta em que, normalmente, os monopólios naturais são monopólios tocados pelo governo. E quando a empresa é tocada pelo governo, com finalidades públicas, ela é uma empresa que não é uma empresa capitalista. Então, essa empresa ela não tem o objetivo de maximizar lucro. E aí pode ser que, nesse tipo de monopólio, você realmente não seja explorado. Mas porque o governo está por trás, bancando todas as contas, né? O governo que eu falo é a população. Então, seria mais ou menos isso, né? Monopólio natural, quando uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro, é menor do que duas ou mais empresas. Está faltando um menor aí no texto. Então, há economias de escala para toda a faixa relevante da produção. A economia de escala é que, conforme mais pessoas vão entrando no consumo daquele produto, os custos fixos eles vão se diluindo entre um número cada vez maior de consumidores. Então, resumindo aqui, o preço cobrado pelo monopólio vai ser o maior possível. Às vezes, a produção pode ficar diferente do socialmente desejável, então o governo pode intervir através de regulamentação e da produção direta. Foi o que eu acabei de explicar, né? Existem determinados tipos de consumo que a gente decidiu enquanto sociedade que são consumos relevantes, eles têm que acontecer, e se o setor privado não tem estímulos econômicos suficientes para fazer esse negócio acontecer, o governo, nesse caso, a gente pode dizer que o consumidor sempre será explorado e o produtor tem 100% de poder, ou todo o poder. Ao longo da história, a gente viu que os monopólios tendem a ser eliminados. Os lucros extraordinários gerados pelo monopólio, eles são lucros que despertam a atenção de vários outros capitalistas, certo? E aí há, naturalmente, nesse tipo de mercado, uma tendência de outras empresas buscarem desenvolver produtos similares ou buscarem desenvolver o mesmo produto através de outras fontes de recursos, etc., quebrando as barreiras que existem naquele negócio. Então, ao longo da história, o que a gente vê, empresas nascem como monopólio, elas têm vantagens de primeiro entrante, mas as tecnologias vão evoluir e outros empresários vão acabar conquistando determinadas parcelas desse mercado, destruindo o monopólio. Vai virar um oligopólio e depois a tendência é virar uma concorrente. Por que existem monopólios hoje? Uma vez que a tecnologia está tão avançada, as coisas estão andando tão rápido e cada vez menos as empresas dependem de determinados recursos que são insubstituíveis por causa de governos. Então, hoje em dia, quando a gente olha na nossa economia, a gente não consegue, vocês podem tentar, se acharem, até me falem, a gente não consegue achar exemplos de monopólios que não sejam subsidiados por decisões governamentais. Então, basicamente, as empresas que conseguem nos explorar hoje, elas conseguem nos explorar com um empurrãozinho ali dos regulamentos, né? Porque a tendência da economia mesmo é que esse tipo de exploração... E aí os monopólios que existem não estão situados em mercados livres. Vamos seguir então para a próxima aula já já.